e me foi muito forte na minha vida ler esse livro, né, que é um autor desconhecido, mas acho que mais ou menos é Bill Britton, né, Manuel? É, Bill Lúcifer, o Brito. Resplandecente. Bill Brito. Então, o Caboclo tinha, naquela época, já uma visão fantástica, né? E isso me serviu de muita libertação na minha vida, tá? Então, achei prudente colocar lá para vocês. Evidentemente, tem coisas ali agora que hoje é uma outra performance, tá? Mas é uma base, entendeu? E é uma base sólida de libertação da religiosidade, de libertação de sofismas, de problemas, né, de humanidade, né, vamos colocar assim, da nossa natureza humana, da nossa natureza carnal, né? E agora uma coisa é certa, ele coloca uma performance muito forte com respeito ao primeiro, né, o Morning Star, né? Ou seja, estrela da manhã, né? A primeira estrela da manhã, que é o Adão, né? O primeiro Adão. E o cara era o sinete da perfeição lá naquela época. E muito bem colocado, né? Que ele não tinha experimentado o amor de Cristo, mas ele era um ser iluminado lá naquela época, né? E esse ser iluminado, o sinete da perfeição, era a expressão da primeira estrela da manhã. E a segunda estrela da manhã, que é o segundo Adão, que é Cristo Jesus, né? Pedrão, né? A Bíblia fala, né? Que nós teremos que receber Lúcifer em nossos corações, tá certo? E, ou seja, eu gosto dessas coisas de impacto para poder a gente repensar e pensar e repensar os conceitos, né? E o que Pedro estava falando? Pedro estava falando o seguinte: olha, receba a estrela da manhã, né? Que é Lúcifer, né? A estrela resplandecente. Porque é justamente isso que nós éramos, né? E Adão foi a primeira expressão dessa natureza luminosa. Só que ele perdeu isso aí, né? Tanto é que quando ele pecou, ele perdeu e se achou nu. Por que ele se achou nu? Porque estava pelado? Não. É porque aquela natureza luminosa que ele tinha, que o fazia resplandecente, né, perante todos os outros seres humanos da criação divina, saiu dele. E outra coisa, o que está acontecendo hoje com a gente? Cara, eu estou vendo cada dia mais, né? Já já o Anselmo vai poder apagar a luz do quarto dele lá e durante a reunião a gente vai enxergar claramente o Anselmo, porque é o Anselmo, o resplandecente, entendeu? Já já nós vamos estar podendo falar isso, percebe? Hoje os nossos olhos já brilham dessa forma, entende? Agora, isso, se não for a obra do amor de Cristo em nós, eu não sei o que é, meus irmãos. Mas nós estamos sendo transformados conforme ele é, entende? Então nós seremos realmente a expressão exata do ser dele, né? Porque o amor dele está nos revolucionando internamente. Já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim, né? E só estão podendo falar a cada dia, cada dia mais, né? Está ficando cada dia mais intenso essa possibilidade de falar, né? Cristo em nós, né? Já não é mais esperança de glorificação, né? Mas é a manifestação da glória. Nós já podemos falar isso aí, tá? A esperança era lá atrás, entendeu? Eu não sei em qual data. Era uma esperança que nós tínhamos em nossos corações. Hoje não, hoje não. Hoje é vida. Hoje é expressada a glória do Pai, né? Ele está fazendo morada em nós. É. Percebe? Essa é a prova dele, de amor. Não foi mais porque ele morreu, tá certo? Aquela obra, né, da morte dele é fantástica, né? Ele veio e morreu para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Agora, a ressurreição dele e a manifestação dele em nós, caramba, essa é para mim é a maior prova de amor. Pega uns tranqueiros, que nem eu, assim, que nem o Manel, por exemplo, tudo, e falar, olha bem, esses dois tranqueiras, Cristo habita nesses dois tranqueiras, entendeu? E outros tranqueiras do nosso grupo também, aí nós temos cheios de tranqueira. Mas tem um detalhezinho, já não é mais o tranqueira Ronaldo que vive, é Cristo que vive no tranqueira Ronaldo.
E se o tranqueira Ronaldo tem Cristo nele, então já não é mais tranqueira. Percebe? Ele é a expressão exata do ser que Cristo é sobre a face da terra. Tá? Isso, para mim, é a manifestação do amor de Cristo hoje. Entendeu? Então, não é lá há 2000 anos atrás, não. Essa é a manifestação viva do amor de Cristo hoje, em nós. Entende? Então, olha esse escrito que eu coloquei aí, pessoal. Orem com a mente aberta, com o coração aberto. Tem muitos fundamentos ali que me livrou de várias coisas na minha vida. Coloca outros fundamentos também baseados no amor de Cristo, que é tremendo. Você vai ver lá certinho que Satanás nada mais é do que um servo, né, de ave, tá certo? Aí, né, comparando agora com o Novo Testamento, né, o Paulo esse dia até me assustou aqui, né? Mas depois eu tive que repensar e de fato é verdade, né? Estava eu e ele declarando todo dia contra, né, o STF, contra fulano de tal, contra Beltrano, contra Cicrano, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? Aí quando vê, Paulo falou para mim que nós deveríamos nos relacionar com o cabeça de todo o principado e potestade. Daí, como é que é esse negócio aí? Nós temos que nos relacionar com o cabeça, né, com o maioral de todo o principado e potestade. Mas caramba, né? Todo principado e potestade. Mas exatamente, gente, no Antigo Testamento, Satanás sempre esteve em submissão a Iave, né? Quando Saul pecou, o que vinha para atormentá-lo? Um espírito maligno da parte de Iave. Quando Davi pecou, se ele não se arrependesse profundamente, o que queria vir para atormentá-lo? O espírito maligno da parte de Iave, né? Aí no Novo Testamento, né, a gente está falando de amor, de amor, de amor, de amor. Gente, tem muita coisa aí para poder a gente falar, tá? E o amor se manifesta de uma maneira que é maturidade. E nós temos maturidade quando? Quando a gente, além de desejar o bem, a gente aprende a desprezar o mal, ou discernir o mal, tá? O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos discernindo o mal, né? Aí, quando a gente começa a declarar coisas contra as pessoas, né, a gente está se esquecendo do amor de Cristo. Né? Porque essas pessoas que estão hoje nos dominando, né, os dominadores desse mundo, nada mais, nada menos de que o quê? Eles estão em submissão a Cristo. Porque quem é o cabeça de todo o principado, de toda a potestade, de todos os dominadores? É Cristo Jesus. Então, todas as ações do STF, disso, daquilo, outro lá, está em concordância com a autoridade de Cristo Jesus. Percebe? Então, alguma coisa precisa de acontecer na vida dos filhos, e é por isso que o principado X, ou a potestade Y, ou dominador Z, entendeu? Ainda está eficazmente se manifestando sobre o país nosso. Tá? Então, aí existe ainda alguns filhos que precisam, né, de estar se relacionando fortemente com o amor de Cristo, de tal maneira que esse principado X, ou essa potestade Y, ou esse dominador Z, perca as suas forças, porque cumpriu o propósito. Satanás cumpriu o propósito na vida de Saul, pena que ele não se arrependeu. Satanás iria cumprir o seu propósito na vida de Davi, mas ele se arrependeu antes. Entendeu? Então está escrito lá, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive, né, o domínio dos dominadores, inclusive o exercício da autoridade de um principado, que nem é no Rio de Janeiro, por exemplo, que é na Bahia também, por exemplo, entendeu? Então tem filhos ali de Cristo Jesus que precisam amadurecer. Por isso que esses principados ainda têm atuação sobre o estado X ou Y ou Z. É por isso que o STF ainda tem ainda poder sobre o país, porque os nossos irmãos em Cristo Jesus ainda precisam de amadurecimento. Entende? Então não adianta eu declarar, né, que eu não concordo com a ação X do principado Y. Não. Eu quero entender, no amor de Cristo, o que me falta para crescimento meu em Cristo Jesus,
para que esse principado não tenha mais atuação sobre a minha vida, não tenha mais o domínio sobre a minha vida. Percebe? Isso tem que cair por terra, né? Aí começamos a declarar, segundo o amor de Cristo, né? Inundar o STF com o amor de Cristo, né? Eu tenho que amar o meu inimigo, percebe? Isso é ser verdadeiramente Cristo sobre a face da terra, né? E eu estava lá, e quebra, e morre, e faz, e acontece, e papapá, papapá. Aí o Paulo aqui de Varginha, karma, karma, Ronaldo, karma. Tá muito nervoso, Ronaldo, karma, né? Aí quando vê o Manel, né? Oh, amor, amor, amor. Quase que eu chuto o Manel também aí, mas o que acontece? Então todo mundo certo, entendeu? E realmente nós precisamos de nos aprender a exercitar a autoridade em amor, né? Eu tenho um amor muito grande para alguns irmãos, né? Só que tem alguns irmãos que falam a verdade, e falar a verdade pode ser que não seja problema. Só que às vezes falar a verdade é um problema, e eu vou mostrar para vocês, né? Falar a verdade pela verdade, ela é problemática. Agora, falar a verdade em amor, ela traz crescimento. Porque é exercício da verdade em sabedoria e através da mente de Cristo. Então, você tem que falar a verdade em amor. Não adianta você falar somente a verdade, porque você não está sendo Cristo. Aí, para você ser Cristo, você tem que falar a verdade em amor. Então, para você profetizar pela profecia, né, só porque você se acha profeta, não adianta nada. Né? Agora, se você falar profecia em amor, porque você tem Cristo Jesus em você e o Espírito de Cristo te levou a profetizar, então você vai profetizar em amor. Aí sim, você está sendo a expressão exata de Cristo sobre a face da terra. Então foi nesse sentido que eu coloquei, né, essa mensagem aí, né? Os irmãos me perdoem porque ela é atual, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas fora do contexto, concordo, né? Porque hoje a nossa percepção em Cristo Jesus é muito mais intensa, tá certo? E ali foi um homem falando, e agora somos vários filhos e filhas de Cristo Jesus falando, entendeu? Então é muito mais intenso o que nós estamos vivendo hoje. Afinal de contas, é o exercício ministerial do corpo de Cristo, pelo amor de Cristo, né? Então é isso que está fazendo a gente ficar eficaz, percebe? É nisso que nós vamos prosperar. Aí sim a plenitude da divindade vai realmente habitar em nós. E já está habitando em nós, mas ela vai se manifestar em plenitude em nós. Entendeu? Lembra lá do homem espiritual? É como o raiar do dia. Vai clareando, clareando, clareando até ser dia pleno. Entendeu? Então, eu não sei qual é a nossa hora. Eu não sei se nós já estamos às 8h30 da manhã, 9 horas, 9h30, eu não sei direito. Mas uma coisa é certa, eu sigo avante no meu alvo, que é Cristo Jesus, entendeu? Até que exista o sol do meio-dia em minha vida. Aí nenhuma sombra de dúvida, nenhuma sombra de pecado, nenhuma sombra de sofisma, nenhuma sombra de arrogância, nenhuma sombra de orgulho humano vai restar no meu ser, porque o sol do meio-dia vai me iluminar da minha cabeça, e a minha cabeça sendo iluminada, todo o meu corpo estará iluminado pelo amor de Cristo que habita em mim, entendeu? E é vendo Cristo Jesus que eu sou transformado conforme Ele é. Nós já falamos isso aí. Agora, eu não estou falando somente para vocês. Eu estou aqui verbalizando e estabelecendo junto com vocês, através da concordância, essas palavras que nós estamos dizendo aqui. Percebe? Nós estamos declarando essas palavras. Mais do que nunca, declarando em amor. Percebe? Então, é diferente. São as mesmas palavras de outrora, mas num nível novo, porque hoje nós falamos a verdade em amor, tá? E é isso que está realmente acontecendo em nós, é isso que está realmente florescendo em nós, é isso que está prosperando em nós, tá certo? As mesmas coisas antigas pelo prisma do amor de Cristo, que a tudo faz novo, né? Então, nós estamos dando em novidade de vida por causa do amor de Cristo em nós. Amém? Declaro essa experiência profunda do amor de Cristo em cada um de nós. Eu não tenho, Amém. Mas aquilo que eu falo, eu estou falando por Cristo Jesus, entendeu? Então, Cristo em mim
me dá a condição de falar. O amor de Cristo nos purifica. O amor de Cristo faz com que a gente prospere. O amor de Cristo faz com que a gente cresça. O amor de Cristo faz com que a gente seja renovado. Então, a nossa mente é renovada agora pelo amor de Cristo que habita em nós, que flui através de cada um de nós. Tá? Nós somos vivificados e temos uma revolução por dentro de nós. Afinal de contas, o amor de Cristo está fluindo em plenitude no seu corpo multimembrado. Amo vocês. Amém. 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 Então, Ronaldo, esse texto que você colocou hoje aí, ele, na época que ele foi falado, na década de 70, causou muito estrago. As igrejas da qual nós participamos, né, naquela época, era a igreja que vivia cheia, lotada de gente, muitos membros na igreja. E cada vez que vinha um desses missionários, esses homens de Deus lá dos Estados Unidos, vinha ministrar na igreja, era um tanto de gente que ia embora, que não aguentava escutar esse discurso. Mas era uma palavra que ela vinha quebrando as regras, as mentiras que a igreja vivia pregando, né, no bom sentido. O povo assim, vivia falar uma palavra, vivia se borrando pelas pernas abaixo de medo de Satanás. Tudo era o diabo que fazia. Né? O marido largado da mulher, o diabo que fez o marido largar da mulher. Era um acidente que aconteceu na rua, era o diabo que empurrou a pessoa para cair na frente do ônibus, do carro. Né? Tudo que acontecia, o povo falava, é o diabo que está operando na vida das pessoas. O diabo que está aí fazendo isso. E aí as pessoas tinham nisso como que Lúcifer fosse esse diabo. E a igreja sofreu muito por conta disso, porque quando esse irmão lá dos Estados Unidos chegou e ele pregou e falou sobre isso, metade da igreja foi embora, porque acharam que era um absurdo. Isso é um absurdo. Onde se viu isso? O homem está lá dos Estados Unidos e vem falar umas heresias dessa, né? Mas, contudo, para quem tinha juízo, né? Vamos dizer assim, sabia ouvir a palavra e depois analisar direitinho, foi uma bênção, porque livrou do medo de Satanás, livrou de ter essa questão de culpar o diabo em tudo que acontecia, e aprenderam que Lúcifer não era o diabo, porque se tratava de luz, e diabo não era luz. Né? E aí, palavras como essa, que existiram muitas, inclusive a 42ª geração também é do Bill Brito, e muitos outros irmãos que pregaram libertação na igreja, naquela época, foi uma bênção. Para quem creu, para quem soube avaliar, né, as situações, foi uma libertação. Livrou-nos do espírito da religião, livrou-nos do espírito religioso. Quando nós começamos a ouvir falar sobre o reino, falar que a igreja não sobe, que não tem arrebatamento, que não tem esse negócio de ir para o céu, que o reino dos céus vinha sobre a terra, vinha para a terra. Isso causou impacto, grandes impactos. E muita gente não aceitaram e foram embora. Mas quem aceitou e soube analisar certinho isso com fé, com amor na palavra, acabou amando tanto essa palavra do reino que hoje para nós é essencial. O reino é essencial, o reino tem que ser estabelecido. É a vontade do Pai que tem que ser feita, não é a nossa. Eu não quero ir para o céu, eu não quero embarcar em
em nave nenhuma e de arrebatamento, fuga nenhuma. Eu não espero isso, eu espero o reino do céu ser estabelecido nessa terra com a sua justiça e com a sua verdade. É isso que tem que acontecer. Então, às vezes uma palavra como essa, ela causa impacto, mas ela traz bênção, ela traz libertação. Para quem nunca ouviu, vai ouvir, ele vai ter que analisar. Ele quer andar com Cristo, ele quer estar em Cristo, ele vai ter que analisar certinho o que ele quer, não é? Então, essas palavras que vieram naquela época na igreja de Ribeirão Preto foram muito boas, muito preciosas, porque ela separou quem queria de fato andar com Deus e quem de fato que queria andar num livro religioso. O joio do trigo. E é isso mesmo. Tá? Não, você falou descer do livro, não desceu do livro, não. Está certinho. O que acontece é o seguinte: hoje, o que nós estamos falando aqui pode parecer loucura, porque nós estamos falando de coisas que parecem loucura dentro da igreja evangélica tradicional, aí, dentro de uma religiosidade, pode causar um impacto tremendo, porque é uma loucura também. Mas eu tenho certeza que para esses jovens que estão nos ouvindo hoje, nossos filhos, nossos netos, isso é uma grande libertação. Isso é uma base que eles vão estar tendo para isso, para o segmento da vida deles. Né? Anel, me permita somente falar um detalhe. A gente não está esperando o reino. Nós somos os deflagradores sobre a face da terra do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. É a declaração que está saindo do teu coração, do meu, que está estabelecendo. Afinal de contas, é a própria voz de Cristo sendo usada através da minha língua, da sua língua e da língua de cada um dos irmãos, que está estabelecendo o seu reino e a sua justiça sobre a face da terra. Entendeu? Então, nós não esperamos, nós fazemos acontecer. Amém. Cristo Jesus que está em nós. Tá? E eu não vou negar. O Ronaldo não vale nada, mas eu não vou negar Cristo que habita no Ronaldo. Entendeu?